Olá, entusiastas da tecnologia. Sejam bem-vindos ao canal The Vale Code Technology. Eu sou o Diego Nascimento, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Neste vídeo vamos falar sobre os conceitos básicos de HTML, linguagem de marcação de hipertexto. HTML é uma linguagem de marcação usada na criação e estruturação de páginas web. Ele é a espinha dorsal do conteúdo na web e é utilizado para definir a estrutura básica de uma página, indicando como o conteúdo deve ser organizado no navegador. Alguns conceitos fundamentais do HTML são elementos HTML, tags de abertura e fechamento, atributos, estrutura básica, listas, imagens, links e etc. e alinhamento. Lembre-se que o HTML por si só cuida da estrutura da página, mas o estilo, as cores, fontes, layout é geralmente controlado por meio de CSS, enquanto a interatividade é adicionada com JavaScript. Essas três tecnologias, HTML, CSS e JavaScript, são frequentemente combinadas para criar páginas web interativas e visualmente atraentes. Elementos HTML. Os elementos HTML são os blocos de construção básicos de uma página web. Eles são representados por tags, que são palavras ou abreviações envoltas por colchetes angulares. Cada elemento pode ter atributos que fornecem informações adicionais sobre como o elemento deve ser exibido ou comportar-se. Alguns elementos HTML comuns são o doctype HTML, HTML, head, title, body, H1 até o H6, o P, o A, IMG, o L, OLLI, div, span, form, input. Estes são apenas alguns exemplos e existem muitos outros elementos HTML disponíveis para diversas finalidades. A combinação e a utilização adequada desses elementos permitem a criação de páginas web estruturadas e funcionais. Tags de abertura e fechamento. As tags de abertura e fechamento são uma parte fundamental da sintaxe HTML. A maioria das tags HTML possui uma tag de abertura e uma tag de fechamento, que indicam onde um elemento começa e termina. Como funciona? Tag de abertura inicia o elemento e define o seu início. O nome da tag está dentro dos colchetes angulares. E a tag de fechamento encerra o elemento e indica seu término. A tag de fechamento é semelhante à tag de abertura, mas inclui uma barra antes do nome da tag. A presença de tags de abertura e fechamento corretas é essencial para garantir que o navegador interprete o HTML de maneira desejada, mantendo a estrutura e a hierarquia corretas na página web. Atributos. Os atributos em HTML fornecem informações adicionais sobre os elementos e ajudam a controlar seu comportamento, aparência ou funcionalidade. Os atributos são adicionados dentro das tags de abertura e geralmente têm a forma de pares, nome e valor. Alguns exemplos comuns de atributos são o search, href, alt, style, class e id, width e height. A combinação de diferentes elementos e atributos permite a criação de páginas web ricas e interativas. Ao utilizar atributos, é importante seguir a sintaxe correta e garantir que os valores estejam entre aspas duplas, para melhorar a compatibilidade e legibilidade do código. Estrutura básica. A estrutura básica de um documento HTML é composta por várias partes que ajudam a definir o contexto e o conteúdo da página. As partes principais de sua estrutura são doctype HTML, HTML, head, metacassette, metaname, title, body, header, section e footer.
Essa é uma estrutura básica e pode ser expandida e personalizada conforme necessário para atender às necessidades específicas de cada página. Listas, imagens e links. Listas, imagens e links são algumas das principais construções em HTML. As listas são usadas para organizar informações em formato de lista. São listas ordenadas e não ordenadas. Para incluir imagens em uma página HTML, utiliza-se a tag IMG. A tag IMG não tem uma tag de fechamento e requer o atributo search para indicar o caminho da imagem. Search indica o caminho URL da imagem. Alt fornece um texto alternativo que é exibido se a imagem não puder ser carregada e é usado para acessibilidade. E links são utilizados para criar a navegação entre páginas da web. Alinhamento. O alinhamento em HTML refere-se à prática de colocar elementos dentro de outros elementos, criando uma estrutura hierárquica. Isso é fundamental para a construção de páginas web bem estruturadas. O alinhamento é uma prática comum em HTML e é essencial para criar uma estrutura lógica e organizada em páginas web.